Imagínese en uma terra distante, a milares de anos, nas margens de río majestoso chamado Nilo, onde povo sofrido e escravizado vivía sob o jugo pesado do faraó, o rei do Egito. Este era tempo difícil, especialmente para os hebreus, cujo número crescente de filos preocupaba ao faraó a ponto de ele decretar algo terrível, que todos os bebés do sexo masculino nacidos dos hebreus deberían ser jogados no río e afogados. Era tempo de escuridão e medo, mas também de fe inabalável e coragem inesperada. En este escenario que conhecemos uma joven menina chamada Miriam. Ela não era muito diferente das outras criancas de sua idade, mas carregava consigo uma responsabilidade imensa. Seu irmão mais novo, bebê de poucos meses, estava em perigo mortal por causa da cruel ordem do faraó. Os pais de Miriam, em ato de desespero misturado com esperança, decidiram proteger o pequeno de uma forma arriscada e enganosa. Eles construíram cesto, selaram no com betume para torná-lo à prova de água, e como coracao apertado, colocaram o bebê dentro do cesto, deixando-o à mercê das águas do Nilo. Você pode imaginar a angústia e o medo nos olhos de Miriam ao ver o pequeno cesto flutuando rio abaixo, levado pela correnteza? Mas Miriam não era uma menina comum. Mesmo como coracao acelerado, ela seguiu o cesto pelas margens do rio, sempre atenta, escondida entre os juncos altos que cresciam nas margens. Seus olhos, cheios de determinação, não perdiam de vista o irmão sino, como se com sua própria forca ela pudesse proteger aquele que mal sabia das ameaças que o cercavam. Miriam viu o cesto seguir seu curso nas águas calmas do rio até que, como que guiado por uma mão invisível, ele foi parar justamente onde a fila do faraó costumava se banar. Ali, rodeada de suas servas, a princesa do Egito avistou o cesto e ordenou que fosse trazido até ela. Quando ela abriu a tampa, lá estava o bebê, chorando de fome e frio. O coracao da princesa se encheu de compaixão. Ela sabia que era menino hebreu, mas algo em seus olhos e em seu choro despertou o instinto materno nela. E foi nesse exato momento, quando a situação poderia se tornar ainda mais perigosa, que Miriam tomou uma decisão audaciosa. Saindo de seu esconderijo com a coragem que só o amor pode dar, ela se aproximou da princesa. Com uma calma surpreendente para uma menina de sua idade, ela sugeriu: Senhora, se desejas, posso chamar uma ama de leite hebreia para amamentar e cuidar do bebê para ti. A princesa, tocada pela ideia, consentiu. Miriam correu de volta para casa, seus pés mal tocando o chão, seu coracao pulando de emoção. Ela trouxe sua própria mãe, a mãe do bebê, até a princesa. E assim, pela sábia intervenção de Miriam, o pequeno Moisés foi devolvido aos braços de sua mãe, agora sob a proteção da própria casa do faraó. Moisés cresceria para se tornar dos maiores líderes que a história já conheceu, mas nada disso teria sido possível sem a astúcia e a coragem de sua irmã, Miriam. Ela não apenas salvou a vida de seu irmão naquele dia, mas também plantou as sementes da libertação que, anos mais tarde, Moisés traria ao povo hebreu. Imagine a cena: o povo de Israel, após anos de escravidão, finalmente se vê livre das garras do faraó. Eles fugiram do Egito, levando consigo seus pertences e uma esperança renovada, mas logo se deparam com obstáculo aparentemente intransponível, o Mar Vermelho. Atrás deles, o exército egipcio avança, decidido a recapturá-los ou destruí-los. O medo se espalha pelo acampamento. O que fariam agora? Era o fim de seus sonhos de liberdade? Mas Deus tinha outro plano.
Ato de poder extraordinario, as aguas do mar se dividirán diante dos solos atónitos do povo. Imagine a cena, as paredes de aguas erguendo, formando camino seco, seguro, pelo cual todo o povo de Israel pode atravesar. Cada paso dado sobre o leito do mar era testemunho da mão protetora de Deus. As criancas olavam para os peixes que nadavam ao lado, as mães seguravam seus bebês com maíz forca, e os homens guiavam o gado e carregavam os pertences. Era momento de assombro, temor e gratidão. Quando o último israelita pisou em terra firme do outro lado, o exército do faraó, ainda determinado a recapturá-los, entrou no caminho aberto pelo mar. Mas o que era milagre para os filhos de Israel tornou-se uma armadilha para seus opressores. Como comando de Moisés, as águas que estavam suspensas como paredes à direita e à esquerda se soltaram, engolindo os carros, cavalos e soldados egípcios. O povo de Israel, do outro lado, assistiu enquanto o mar voltava ao seu estado normal, barrendo todos os seus inimigos. O perigo havia passado. Eles estavam, finalmente, livres. Foi nesse momento de alívio, alegria e triunfo que Miriam, a irmã de Moisés e Arão, se destacou mais uma vez. Não era suficiente para ela que simplesmente se alegrassem, Miriam sabia que aquele era o momento que exigia uma expressão de louvor, uma celebração pública do poder de Deus e da salvação que ele havia proporcionado. Ela, então, tomou em suas mãos o tamborim e, com uma energia que contagiava, começou a cantar e dançar, liderando as mulheres de Israel. Você pode imaginar a cena? Miriam, com seus cabelos ao vento, batendo o tamborim com vigor, os pés batendo ritmadamente contra o chão, samecoando por todo o acampamento. As mulheres, uma a uma, pegaram seus próprios instrumentos, seus tamborins, e se juntaram a ela. Era uma procissão de alegria, uma dança coletiva que celebrava não apenas a libertação física, mas a libertação espiritual do povo de Deus. Miriam entoava palavras de louvor, sua voz clara e forte cortava o ar, cantalla ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lancou no mar o cavalo e o cavaleiro. As palavras eram simples, mas carregavam em si toda a emoção daquele momento. Era uma declaração de vitória, reconhecimento de que, por mais desesperadora que a situação pudesse parecer, o poder de Deus era incomparável e inabalável. Este cântico de Miriam não era apenas uma expressão de gratidão, ele servia como lembrete. A cada batida do tamborim, a cada movimento de dança, o povo de Israel lembrava-se do que Deus havia feito por eles, de como ele os havia salvado de uma morte certa e lhes concedido uma nova chance de vida, agora livres. Miriam, neste momento, foi mais do que uma simples líder, ela foi uma profetisa, alguém que não só conduziu o povo no louvor, mas que também os guiou na compreensão de sua fé. Ela transformou a vitória em ato de adoração, ensinando ao povo que a liberdade que tinham agora era o presente divino, algo a ser celebrado com todo o coração e com todo o ser. Esse cântico de vitória ecoou pelas gerações seguintes, tornando-se parte da identidade do povo de Israel. Sempre que se lembravam de sua história, se lembravam de Miriam e de como tamborim nas mãos e uma canção nos lábios, ela liderou seu povo em momento de profunda conexão com Deus. Na vasta e árida extensão do deserto, onde o calor abrasador do dia era seguido pelo frio cortante da noite, o povo de Israel caminhava. Não era uma jornada simples, era uma travessia que testava a fé, a paciência e a resistência de cada O deserto,
con sua inmensidad obeicia e seus desafios implacáveis, era o cenário de uma história épica de sobrevivência e busca por uma terra prometida. E, no centro dessa narrativa, estavam três figuras fundamentais: Moisés, Aarão e Miriam. Moisés, o libertador, aquele que falou com Deus face a face e recebeu as tábuas da lei. Aarão, o sumo sacerdote, que mediava entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios e guiando-os nas práticas espirituais. Mas não podemos esquecer Miriam, a profetisa, a voz feminina que ecoava no meio daquele vasto acampamento, uma voz de sabedoria, coragem e fé. Miriam não era apenas a irmã mais bela de Moisés e Aarão. Ela era uma líder respeitada, alguém cuja opinião era ouvida e cujos conselhos eram seguidos. Desde a infância, quando ela vigiava o pequeno Moisés nas águas do Nilo, até os dias de caminhada pelo deserto, Miriam sempre esteve ao lado de seus irmãos, apoiando-os e, muitas vezes, guiando-os. O papel de Miriam como profetisa não se limitava a previsões ou revelações divinas. Sua influência era sentida nas decisões diárias, na organização do povo e na manutenção da fé em meio às provações. No deserto, onde as necessidades básicas muitas vezes não eram atendidas, era fácil para o povo se desesperar, duvidar e até se rebelar. Mas Miriam, com sua presença firme e voz encorajadora, ajudava a manter a esperança viva. Ela era frequentemente vista caminhando pelo acampamento, conversando com as mulheres, ouvindo suas preocupações e oferecendo palavras de consolo. Miriam entendia as dores e os medos do povo, e por isso, sua liderança era tão poderosa. Ela não liderava apenas com palavras, mas com empatia e acao. Quando surgiam problemas, como a escassez de água ou comida, era comum que o povo recorresse a ela, confiando que, de alguma forma, ela saberia o que fazer ou que teria uma palavra de conforto para oferecer. Em muitas ocasiões, Miriam atuava como mediadora entre Moisés, Aarão e o povo. Enquanto Moisés estava frequentemente ocupado em suas conversas com Deus e em receber as instruções divinas, Miriam era quem mantinha o contato mais próximo com as pessoas comuns. Ela ouvia suas queixas e angústias, e levava essas preocupações a Moisés e a Aarão, garantindo que as necessidades do povo não fossem ignoradas. Como profetisa, Miriam também tinha uma conexão especial com o divino. Havia momentos em que Deus falava através dela, oferecendo orientações e advertências. O povo sabia que, quando Miriam falava, suas palavras vinham de uma fonte sagrada, e por isso, prestavam atenção. Sua liderança espiritual ajudava a guiar o povo não apenas fisicamente pelo deserto, mas também espiritualmente, mantendo viva a chama da fé em um Deus que prometeu uma terra onde manava leite e mel. A relação de Miriam com seus irmãos, Moisés e Aarão, também era uma forca poderosa. Juntos, eles formavam um trio imbatível, cada com seu papel único e indispensável. Moisés, com sua conexão direta com Deus, Aarão, com seu papel sacerdotal, e Miriam, com sua liderança carismática e profética. Eles se complementavam, e isso era essencial para a sobrevivência e a unidade do povo. No entanto, como qualquer relação de poder, havia desafios e tensões. Houve momentos em que Miriam questionou Moisés, especialmente em relação a certas decisões que ele tomava. Mas mesmo nesses momentos de discordância, sua intenção sempre foi o bem do povo. Sua liderança não era sobre poder ou controle, mas sobre cuidar daqueles que estavam sob sua responsabilidade. Miriam era, sem dúvida, uma figura central na jornada de Israel pelo deserto. Sua influência se estendia além das decisões práticas,
ela era uma fonte de inspiração e exemplo de fé inabalável. Ela ensinava ao povo que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, era possível manter a esperança, confiar em Deus e seguir em frente. Imagine o calor escaldante do deserto, onde o sol implacável bate sobre o povo de Israel, que já estava exausto e desgastado após tantos dias de caminada. A poeira levantada pelos pés das multidões que seguiam Moisés parecia não ter fim, e o cansaco acumulado comecava a pesar nos ombros de todos. Em meio a esse ambiente tenso, uma semente de descontentamento começou a brotar, mesmo entre aqueles que estavam mais próximos de Moisés, seus próprios irmãos, Miriam e Arão. A situação chegou ao ponto crítico quando Miriam e Arão começaram a questionar a liderança de Moisés. Eles não falavam abertamente, mas em conversas privadas, os murmúrios de insatisfação ecoavam entre eles. A causa imediata de seu descontentamento foi o casamento de Moisés com uma mulher etíope, algo que parecia contrário às normas sociais e culturais de seu povo. Mas, além disso, havia uma questão mais profunda e delicada. Miriam e Arão se perguntavam por que Moisés era o único a quem Deus falava diretamente. Afinal, não eram eles também escolhidos por Deus? Não eram eles também líderes do povo? Essas perguntas, sussurradas inicialmente em conversas discretas, logo se tornaram fardo pesado no coração de Miriam. Ela, que sempre foi uma líder respeitada e uma profetisa entre o povo, sentia-se injustificada e talvez, de certa forma, esquecida. Seu descontentamento, compartilhado com Arão, começou a ganhar força, e o que era uma dúvida silenciosa começou a se transformar em uma rebelião interna. Mas Deus, que sempre estava atento ao que se passava no coração de seus servos, não deixou essa situação passar despercebida. Em momento de grande tensão, Deus interveio de maneira clara e direta. Ele convocou Moisés, Arão e Miriam para uma reunião especial na tenda da congregação, onde sua presença se manifestava de forma palpável. Era o encontro que nenhum deles jamais esqueceria. Naquele lugar sagrado, Deus desceu em uma coluna de nuvem, uma manifestação visível de sua glória e poder. A atmosfera se tornou carregada de uma reverência e temor indescritíveis. Miriam e Arão, que até então haviam se sentido justificados em seus questionamentos, agora estavam diante de uma realidade inescapável, estavam na presença do próprio Deus. Deus falou diretamente a eles, sem rodeios, deixando claro que Moisés era seu servo escolhido, com quem ele falava face a face, algo que não fazia com mais ninguém. A liderança de Moisés não era algo que eles poderiam questionar levianamente, pois ela era designada pelo próprio Deus. A repreensão divina foi dura e direta, e o peso de suas palavras caiu como uma sentença sobre Miriam e Arão. E então, como sinal visível da gravidade de sua rebelião, Miriam foi imediatamente afligida por lepra. Sua pele, antes saudável, tornou-se branca como a neve, coberta de feridas e úlceras. A lepra, naquela época, não era apenas uma doença física, era também símbolo de impureza e exclusão. Miriam, a profetisa respeitada, de repente se viu marcada por uma doença que a tornava impura, separando-a do convívio como povo. O choque foi imediato. Arão, ao ver sua irmã naquele estado, foi tomado por profundo remorso. Ele se voltou para Moisés, reconhecendo a gravidade de seu erro e suplicando por misericórdia. Por favor, meu Senhor, não nos faça sofrer por este pecado que tão tolamente cometemos. Não deixe que ela continue como alguém que nasce morto, como a carne meio consumida. Moisés, em gesto de amor e compaixão,
clamou a Deus por sua irmã. Ele orou, pedindo que Deus a curasse. E Deus, embora tenha mostrado a seriedade de sua repreensão, atendeu ao pedido de Moisés. No entanto, Miriam precisou passar por período de 7 dias fora do acampamento, em quarentena, como exigia a lei para aqueles que eram curados da lepra. Durante esse tempo, todo o acampamento esperou por ela, sem seguir adiante, até que estivesse completamente restaurada. Esse episódio não foi apenas uma lição para Miriam e Arão, mas para todo o povo de Israel. Deus demonstrou que, embora valerais a liderança coletiva, há uma ordem divina que deve ser respeitada. Ele também mostrou que todos, mesmo aqueles em posições de liderança, são suscetíveis ao erro e que a humildade é essencial para qualquer líder. Ao fim, Miriam foi restaurada e reintegrada ao povo, mas a marca dessa experiência ficou em sua memória e na de todos que presenciaram o evento. Era lembrete claro de que a rebelião contra a vontade de Deus traz consequências, mas também que sua misericórdia é grande para aqueles que se arrependem. O deserto, com seu silêncio implacável e vastidão infinita, testemunhou muitos dramas na jornada do povo de Israel, mas poucos foram tão comoventes quanto aquele que envolveu Miriam, Moisés, e a intercessão que marcou dos momentos mais profundos de amor fraternal registrado na Bíblia. Miriam, irmã mais bela de Moisés, havia cometido erro grave ao questionar a liderança de seu irmão. O preco por sua insubordinação foi alto, Deus a afligiu com lepra, uma doença temida e humilhante, que a separava do convívio do povo. O impacto foi imediato e devastador. Sua pele, outrora saudável, agora estava coberta de manchas brancas, como neve, sinalizando a gravidade de sua condição. Todos ao redor recuaram em horror, conscientes do que a lepra significava. O isolamento era inevitável, e o destino de Miriam parecia selado. Moisés, que sempre fora líder firme, agora se via diante de uma das maiores provas de sua vida. Miriam não era apenas uma seguidora ou alguém do povo, ela era sua irmã, a mesma que havia vigiado sobre ele quando ainda era bebê, flutuando nas águas do Nilo. O amor fraternal que Moisés sentia por Miriam transbordava em seu coração, superando qualquer ressentimento que poderia ter surgido por causa de sua rebelião. Gesto que demonstrava tanto a profundidade de seu amor quanto sua inabalável fé em Deus, Moisés se lançou em oração. Não era uma oração comum, era clamor, uma súplica que brotava das profundezas de sua alma. Ele ergueu a voz e, como coração angustiado, implorou: "Oh Deus, por favor, cura agora." Essas palavras, simples mas carregadas de uma emoção intensa, ecoaram pelo acampamento. Era como se todo o povo, ao ouvir a súplica de Moisés, segurasse a respiração, aguardando a resposta divina. Moisés não pediu justiça ou punição, ele pediu misericórdia. Ele sabia que Miriam havia errado, mas o amor que sentia por ela era maior do que qualquer desejo de retribuição. Deus ouviu o clamor de Moisés. A resposta divina, no entanto, veio acompanhada de uma lição importante. Deus curaria Miriam, mas não sem antes demonstrar a seriedade de sua transgressão. Ela precisaria passar 7 dias fora do acampamento, separada do povo, para completar sua purificação. Este período de isolamento serviria não apenas como tempo de cura física, mas também de reflexão espiritual. Enquanto Miriam estava fora, o acampamento inteiro esperou. Ninguém se movia, ninguém avançava. Era como se o tempo houvesse parado, como se toda a nação estivesse unida em su propósito, aguardar o retorno de Miriam.
Este gesto de espera colectiva demonstraba o respeito e o amor que todos sentían por ela. Mesmo após seu erro, Miriam ainda era parte vital da comunidade e sua ausência era sentida profundamente por todos. Durante aqueles 7 dias, Miriam teve tempo para refletir sobre suas acoes, sobre a liderança de seu irmão e sobre a misericórdia de Deus. Ela estava isolada, mas não esquecida. Cada dia que passava aproximava mais da cura completa, não apenas de sua pele, mas também de sua alma. Era o processo de purificação que a restauraria não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Finalmente, quando o 7º dia chegou, Miriam foi trazida de volta ao acampamento. Seu retorno foi marcado por alegria e alívio. A cura de sua lepra era o sinal claro do perdão divino, e o povo a recebeu de braços abertos. A jornada deles podia, então, continuar, com Miriam novamente ao lado de seus irmãos, pronta para cumprir seu papel de líder e profetisa entre o povo de Israel. Este episódio destaca não apenas a falibilidade humana, mas também a profundidade do amor e da compaixão que deve existir entre aqueles que servem a Deus. A intercessão de Moisés por Miriam é o exemplo poderoso de como o amor pode transcender o erro, e como a misericórdia divina é sempre maior do que nossos pecados. Miriam saiu daquela experiência mais forte, mais humilde e mais consciente do papel que Deus havia lhe dado. Sua cura foi não apenas física, mas também uma renovação de sua fé e compromisso como povo que ela, Moisés e Arão foram chamados a liderar. Imagine a cena: o vasto acampamento de Israel, espalhado pelo deserto, estava em uma pausa silenciosa. Não era uma pausa planejada ou estratégica, mas uma pausa de reverência, de expectativa. O povo estava aguardando. E o motivo dessa espera era uma figura central, uma mulher cuja presença era tão essencial que toda uma nação interrompeu sua marcha para que ela pudesse ser restaurada ao seu lugar, Miriam. Por 7 dias, o acampamento permaneceu imóvel. As tendas estavam montadas, os animais descansavam e as famílias aguardavam pacientemente. Não havia reclamações, não havia murmúrios de impaciência. Era como se o próprio tempo tivesse desacelerado para marcar a importância do momento. O retorno de Miriam era aguardado não apenas por ser uma questão de liderança, mas porque ela era parte do coração do povo de Israel. Sua ausência havia deixado um beijo palpável, e todos sabiam que a jornada não poderia continuar até que ela estivesse novamente entre eles. Finalmente, o 7º dia chegou. O sol despontava no horizonte, lançando seus primeiros raios dourados sobre o acampamento. Havia uma quietude no ar, uma calma que precedia o momento tão esperado. E então, à medida que o dia avançava, surgiu uma figura à distância, caminhando em direção ao acampamento. Era Miriam, agora purificada, restaurada, curada pela graça de Deus. Sua caminhada de volta foi um ato de coragem e humildade. Cada passo que dava em direção ao acampamento simbolizava mais do que apenas uma jornada física. Era a travessia de alguém que havia passado por processo profundo de transformação. As marcas da lepra haviam desaparecido, mas as licoes que aquele tempo de isolamento trouxe a Miriam estavam gravadas em seu coração. Ela voltava não apenas como a profetisa de outrora, mas como alguém que havia experimentado a disciplina de Deus e, mais importante, seu perdão e misericórdia. À medida que se aproximava, uma onda de emoção varreu o acampamento. As pessoas começaram a sair de suas tendas, formando um corredor humano para receber Miriam. Havia sorrisos de alívio, lágrimas de alegria, e em cada rosto, uma expressão de respeito profundo.
Aquele era momento de celebracao, não apenas pelo retorno de Miriam, mas pela reafirmacao da unidade e da fé do povo de Israel. Miriam, ao ver as pessoas que amava e servia, sentiu uma gratidão imensa. Sua posição como líder e profetisa não era apenas título, era chamado que ela cumpriria com renovado vigor. Ao passar pelo corredor formado por seu povo, muitos estenderão as mãos para tocar levemente sua roupa, em gesto de carinho e reconhecimento. As crianças, que sempre haviam como uma figura materna, corriam ao lado dela, felizes por sua volta. Ao chegar ao centro do acampamento, onde Moisés e Arão a aguardavam, Miriam foi recebida com abraços e palavras de boas-vindas. Moisés, que havia intercedido por ela com tanto amor e fervor, olhou para sua irmã como olhos que refletiam tanto o alívio quanto o respeito. Ele sabia que Deus havia demonstrado tanto sua justiça quanto sua misericórdia, e que Miriam retornava não apenas restaurada, mas fortalecida. Com Miriam de volta, o acampamento de Israel estava completo novamente. A espera havia terminado, e agora o povo estava pronto para seguir em frente em sua jornada rumo à terra prometida. Mas aquele episódio deixaria uma marca duradoura em todos eles. A pausa forcada que haviam feito para esperar por Miriam se tornaria o símbolo do valor que davam à unidade e à liderança justa. Eles haviam aprendido que a jornada não era apenas sobre chegar ao destino, mas sobre caminhar juntos, respeitando e honrando aqueles que Deus colocava à frente deles. E assim, como coração cheio de esperança e a fé renovada, Miriam voltou ao seu papel de liderança. Ela caminhava ao lado de Moisés e Arão, sabendo que o povo de Israel, que a esperara pacientemente, a seguia com respeito e confiança. O deserto ainda estava à frente, com todos os seus desafios, mas agora, mais do que nunca, eles estavam unidos, prontos para continuar a grande jornada, com a certeza de que Deus estava com eles, guiando cada passo. No coração do vasto e árido deserto, onde o povo de Israel enfrentava diariamente os desafios da sobrevivência e da fé, havia uma mulher que se destacava como uma luz de sabedoria e esperança. Miriam, irmã de Moisés e Arão, não era apenas uma líder de renome, mas uma guia espiritual que entendia profundamente as necessidades do povo, especialmente das mulheres, em sua jornada rumo à terra prometida. A cada dia, enquanto o sol ardente do deserto castigava as areias, Miriam reunia as mulheres de Israel em torno de si. Elas vinham de todas as partes do acampamento, trazendo consigo suas preocupações, seus fardos e, muitas vezes, suas dúvidas. Miriam sabia que, embora Moisés e Arão fossem os líderes que guiavam o povo como o todo, as mulheres precisavam de alguém que falasse diretamente ao seu coração. Alguém que entendesse suas lutas diárias e as ajudasse a manter a fé em tempos tão difíceis. Sentadas em círculo, à sombra das tendas, as mulheres ouviam atentamente enquanto Miriam falava. Ela não oferecia apenas conselhos práticos, mas também ensinava sobre a importância de uma fé inabalável em Deus, mesmo diante das adversidades do deserto. Nosso Deus é fiel, dizia ela, com a voz carregada de convicção. Ele nos tirou do Egito com mão poderosa, e Ele nos sustentará até chegarmos à terra prometida. Mas precisamos confiar em Ele, não apenas nos bons momentos, mas também nos tempos de provação. Miriam usava as histórias da libertação do Egito para lembrar as mulheres de que o Deus que as havia salvado das mãos do faraó ainda estava com elas. Lembrem-se, ela dizia, do poder de Deus que dividiu o mar vermelho e nos conduziu em segurança. Lembrem-se de como Ele nos protegeu e nos guiou. E saibam que Ele continua a fazer isso hoje,
mesmo que non solos não possam ver tudo o que ele está fazendo. Ela também enfatizava a importância da oração e da adoração como formas de fortalecer a fé. Quando os dias forem difíceis, quando parecer que não há fim para as nossas lutas, elevem seus corações a Deus. Cantem louvores a Ele, assim como fizemos depois de atravessar o mar. A adoração é uma arma poderosa contra o desânimo, e a oração é o elo que nos une ao nosso Criador. Com frequência, Miriam liderava as mulheres em cânticos e danças de adoração, usando seu tamborim para marcar o ritmo. Essas sessões de louvor não eram apenas momentos de alegria, mas também de renovação espiritual. Enquanto dançavam e cantavam, as mulheres se lembravam das promessas de Deus e renovavam sua confiança em Ele. As canções de Miriam eram passadas de mãe para filha, garantindo que a fé permanecesse viva em cada geração, mesmo em meio às duras realidades do deserto. Além disso, Miriam se dedicava a ensinar às jovens sobre os mandamentos de Deus e sobre como viver uma vida que fosse agradável a Ele. Ela sabia que essas mulheres seriam as futuras mães e avós de Israel, responsáveis por transmitir a fé às próximas gerações. Vocês têm uma responsabilidade sagrada, disse a ela, olhando nos olhos das jovens com intensidade. Não só por suas próprias almas, mas pelas almas de seus filhos e filhas. Ensinem-lhes desde cedo sobre a bondade de Deus, sobre sua justiça e seu amor. E, acima de tudo, mostrem-lhes com suas vidas como é confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Miriam também entendia a importância de criar uma comunidade unida entre as mulheres. Ela incentivava a ajuda mútua, o suporte nas tarefas diárias e o compartilhamento de alegrias e tristezas. Somos uma só família em Deus, ela dizia. E precisamos cuidar umas das outras, especialmente em tempos de necessidade. Se uma de nós sofre, todas sofremos. Se uma de nós se alegra, todas nos alegramos. É assim que mostramos ao mundo que somos o povo de Deus. À medida que os dias e meses passavam, o impacto de Miriam sobre as mulheres de Israel se tornava cada vez mais evidente. Sob sua orientação, elas se tornaram mais fortes na fé, mais resilientes diante das dificuldades e mais unidas como comunidade. Miriam as havia ensinado a olhar além das dificuldades imediatas e a ver o quadro maior da fidelidade de Deus. Elas agora sabiam que, independentemente dos desafios que enfrentassem, tinham Deus que nunca as abandonaria e uma líder que as guiaria com sabedoria e amor. E assim, enquanto o povo de Israel continuava sua longa jornada pelo deserto, as mulheres, fortalecidas pela liderança espiritual de Miriam, carregavam em seus corações uma fé firme e inabalável. Elas eram as guardias da esperança, as portadoras da fé que sustentaria o povo de Deus a través de todas as provações até o dia em que finalmente entrariam na terra prometida. No calor implacável do deserto de Sim, sob o céu claro e sem nuvens, o povo de Israel enfrentava mais dia de sua longa e árdua jornada rumo à terra prometida. Atravessando as duras paisagens de Cádiz, cada passo parecia mais pesado que o anterior. Mas naquele dia, o peso sobre os corações do povo não era apenas físico. Uma notícia terrível se espalhou rapidamente pelo acampamento, levando silêncio solene a todos os cantos. Miriam, a profetisa, irmã de Moisés e Aarão, havia falecido. Miriam, que durante tantos anos havia sido uma figura de liderança espiritual, que havia guiado e inspirado o povo, agora descansava em paz. Seu papel na história de Israel não poderia ser subestimado. Ela esteve presente nos momentos mais críticos, desde a travessia do Mar Vermelho até os muitos desafios enfrentados no deserto. Sua sabedoria,
Sua forca e sua fe inabalable habían sido farol para todos, especialmente para as mulheres que a seguiam e aprendiam com ela. A notícia de sua morte trouxe uma onda de luto profundo por todo o acampamento. As mulheres, que tantas veces habían se reunido ao redor de Miriam para ouvir suas palavras de conforto e orientação, agora se reunían novamente, mas desta vez em círculo de dor e perda. Elas choraban por sua líder, por sua guia espiritual, por aquela que as ensinara a confiar em Deus mesmo nos momentos mais sombrios. Moisés e Aarão, que sempre habían contado com Miriam como parte esencial da liderança do povo, sentiram o golpe de sua partida de maneira especialmente dolorosa. Para Moisés, Miriam não era apenas uma líder espiritual, mas sua irmã mais bela, aquela que había protegido e cuidado dele desde que ele era bebê, flutuando nas águas do Nilo. Ela fora a primeira a acreditar em seu chamado, a primeira a ver nele o líder que libertaria Israel do cativeiro egípcio. Agora, ele tinha que continuar sem o apoio silencioso, mas firme, de sua irmã. O corpo de Miriam foi preparado com reverência, e uma grande cerimônia de despedida foi organizada. O povo se reuniu em torno de seu local de sepultamento, em uma atmosfera de respeito profundo. As voces que antes erguiam em cânticos de louvor sob a liderança de Miriam agora se silenciavam, substituídas pelos dos prantos e lamentos. Cada lágrima que caía era testemunho do impacto que Miriam había tido sobre eles. Moisés, tomado pela dor, pronunciou algumas palavras em homenagem a sua irmã. Sua voz, habitualmente firme, estava carregada de emoção. Ele falou sobre a forca de Miriam, sobre sua fé inabalável e sobre como ela havia sido uma rocha para o povo de Israel, especialmente em tempos de crise. Ela era nossa irmã, disse Moisés, não apenas de sangue, mas em espírito. Ela caminhou conosco, sofreu conosco e, mais do que tudo, orou por nós. Hoje, sentimos a perda de uma parte essencial de nossa comunidade, mas também lembramos que Miriam está agora descansando nos braços de nosso Deus, aquele a quem ela serviu tão fielmente. Aarão, também dominado pela tristeza, lembrou como Miriam sempre havia sido a voz da razão e da fé nos momentos mais difíceis, sempre apontando para Deus como a fonte de força e direção. Ela nos ensinou a confiar, disse ele. E agora, mesmo em sua morte, devemos continuar a confiar em Deus, pois ela nos mostrou o caminho. A ausência de Miriam deixou beijo palpável no acampamento. Não apenas por sua liderança, mas pela presença que ela havia sido para o povo. Ela era mais do que uma profetisa, era uma mãe espiritual para Israel, uma figura que tinha o dom de confortar e guiar com palavras sábias e acoes firmes. Sua morte marcou o fim de uma era, e o povo sabia que, sem ela, a jornada pelo deserto seria ainda mais difícil. Mas, assim como Miriam os havia ensinado, o povo sabia que devia continuar. Eles sabiam que a melhor maneira de honrar sua memória era seguir adiante, mantendo viva a fé que ela havia cultivado neles. Mesmo em meio ao luto, a nação de Israel permaneceu unida, sabendo que, embora Miriam não estivesse mais fisicamente presente, seu espírito e suas licoes continuariam a guiá-los até o dia em que finalmente alcançassem a terra prometida. O sepultamento de Miriam foi realizado em Cádiz, e ali, sob a imensidade do seu desértico, seu corpo foi depositado na terra. Mas a memória de Miriam, sua fé e sua liderança, permaneceriam gravadas para sempre nos corações de todos aqueles que a conhecerão e que foram tocados por sua vida. Mesmo na morte, Miriam continuava a ser uma forca vital para Israel, uma lembrança constante de que a fé, a coragem e a devoção a Deus são as maiores heranças que alguém pode deixar.
Após a morte de Miriam, o povo de Israel enfrentou momento de grande provação no deserto. Não muito tempo após seu sepultamento em Cádiz, uma crise inesperada atingiu o acampamento. A água, recurso vital para a sobrevivência de milhares de pessoas e seus rebanos, simplesmente desapareceu. A terra árida e o calor sufocante do deserto tornaram-se ainda mais ameaçadores, e a falta de água rapidamente se transformou em teste de fé para todos. O desespero começou a se espalhar pelo acampamento. As pessoas, já abaladas pela perda de Miriam, agora se viam diante de novo e terrível desafio. Murmúrios de preocupação se transformaram em clamores de angústia. As crianças choravam de sede, os animais caíam exaustos e os adultos, com rostos marcados pelo sol e pelo cansaço, se perguntavam por que estavam enfrentando uma calamidade tão grande logo após a morte de uma das figuras mais queridas e respeitadas de Israel. Entre o povo, uma tradição começou a se formar, a crenca de que a água que o sustentava ao longo de sua jornada no deserto havia sido o presente divino, concedido em mérito de Miriam. Como uma fonte invisível, ela havia garantido que o povo nunca passasse sede enquanto a profetisa estava viva. Mas agora, com Miriam descansando em paz, essa fonte parecia ter secado, deixando o povo sem a provisão divina que tanto necessitavam. A ausência de água não era apenas uma crise física, mas também espiritual. A morte de Miriam já havia deixado uma lacuna profunda na liderança do povo, e agora, com a falta de água, essa lacuna parecia ainda maior. Muitos começaram a questionar, por que Deus havia permitido que Miriam, que sempre havia sido uma fonte de força e fé, partisse, deixando-os em momento tão crítico? ¿Estaria o povo sendo punido por algo? Ou seria essa uma prova de fé, para ver se continuariam a confiar em Deus mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras? O murmúrio das queixas começou a crescer. Moisés, que sempre havia sido o líder forte e confiável, agora se via diante de povo desesperado e em pânico. Os anciãos se aproximaram dele, com expressões de preocupação profunda. O que faremos, Moisés? Eles perguntavam. Nossos filhos estão com sede, nossos rebanos estão morrendo. Não há água em lugar nenhum. Precisamos de milagre. Moisés, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, sabia que precisava buscar a orientação de Deus. Ele se afastou do acampamento, indo até lugar solitário onde poderia orar sem distrações. Como coração apertado pela perda de sua irmã e pela crise que enfrentava, ele se prostrou diante do Senhor e clamou por ajuda. E Deus, que sempre esteve como o povo de Israel, ouviu o clamor de Moisés. Instruído pelo Senhor, Moisés recebeu a ordem de ir até uma rocha específica e falar a ela. Seria dessa rocha, ato milagroso, que a água jorraria para saciar a sede do povo e de seus rebanos. Com essa orientação divina, Moisés voltou ao acampamento, pronto para seguir as instruções de Deus. Mas o coração de Moisés estava pesado. Ele estava profundamente afetado pela perda de Miriam e pela pressão de liderar o povo que, apesar de tudo o que havia testemunhado, ainda era rápido em duvidar e reclamar. Ao se aproximar da rocha, Moisés, em momento de frustração, golpeou a rocha 2 vezes com sua vara, em vez de simplesmente falar a ela, como Deus havia instruído. Ainda assim, a água começou a jorrar abundantemente, e o povo correu para se saciar. Mas esse ato de desobediência teria consequências para Moisés mais tarde, pois Deus, em sua justiça, lembrou a Moisés da importância de seguir suas instruções com fidelidade. A água fluía, e a crise foi evitada,
mas o acontecimento serviu como lembrete solene de como Miriam había sido fundamental para a jornada do povo de Israel. Sua morte não apenas marcou o fim de uma era, mas também revelou o quanto sua presença e méritos eram valiosos para a provisão divina. O povo de Israel, saciado por aquela água milagrosa, sabia que, embora Miriam tivesse partido, seu legado e influência continuariam a moldar a história e a fé de Israel. A partir daquele dia, cada gota de água que bebiam era lembrança de Miriam, da vida que ela levou e do papel insubstituível que desempenhou na preservação e educação espiritual do povo. A crise da falta de água, superada pelo poder de Deus, deixou uma lição clara, enquanto a jornada rumo à terra prometida continuas, a fé em Deus e o respeito pelas suas instruções seriam essenciais. E assim, mesmo após sua morte, Miriam continuava a ensinar e guiar o povo de Israel, desta vez através da memória e do exemplo que deixou. Ao longo da vasta e rica história de Israel, poucos nomes ecoam com tanta força e respeito como o de Miriam. Ela não foi apenas uma irmã de Moisés e Arão, foi uma mulher de uma coragem inabalável, de uma fé profunda e de uma liderança que transcendeu seu tempo. Seu legado, profundamente entrelacado com a jornada do povo de Deus pelo deserto, continua a inspirar e guiar as gerações que virão depois dela. Desde jovem, Miriam mostrou uma bravura extraordinária. Quando ainda era apenas uma menina, ela teve a ousadia de acompanhar, à distância, o pequeno cesto de junco que carregava seu irmão Moisés pelo rio Nilo. Com uma sabedoria muito além de sua idade, ela interveio no momento certo, garantindo que Moisés fosse cuidado por sua própria mãe, mesmo sob a tutela da filha do faraó. Esse ato não foi apenas gesto de amor fraternal, mas uma demonstração precoce de sua capacidade de liderança e de sua profunda confiança no plano de Deus. À medida que Miriam crescia, sua fé e determinação se fortaleciam. Ela estava ao lado de Moisés e Arão durante os momentos cruciais da libertação do Egito. Quando o Mar Vermelho se abriu diante do povo de Israel, foi Miriam quem liderou as mulheres em cântico de vitória, exaltando a grandeza de Deus. Com seu tamborim nas mãos e sua voz elevada em louvor, ela não apenas celebrou a libertação, mas também fortaleceu a fé de todos ao seu redor. Esse ato de adoração pública mostrou ao povo que, em meio à adversidade, a resposta era sempre voltar-se para Deus com gratidão e louvor. Mas o legado de Miriam vai além desses momentos de liderança visível. Ao longo dos anos de peregrinação no deserto, ela se tornou uma figura maternal, especialmente para as mulheres de Israel. Miriam compreendia a importância de manter a fé viva, não apenas em momentos de vitória, mas também nas provações diárias da vida no deserto. Ela ensinou as mulheres a confiar em Deus, a serem fortes para suas famílias e a passarem essa fé adiante para as próximas gerações. Mesmo em seus momentos de falibilidade, como quando questionou a liderança de Moisés, Miriam mostrou-se humana, sujeita às mesmas fraquezas que todos nos enfrentamos. Mas foi também em sua fala que ela demonstrou humildade e aceitação da disciplina de Deus. Ao ser curada de sua lepra, ela retornou ao povo mais forte e mais determinada do que nunca, deixando claro que a fé e a obediência a Deus são as verdadeiras marcas de líder espiritual. Miriam não foi apenas uma líder em seu tempo, ela se tornou símbolo eterno de fé e devoção. Sua vida serve como exemplo para todos nós, mostrando que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível permanecer firme na fé e cumprir o chamado que Deus nos deu. Ela nos ensina que a verdadeira liderança é servir aos outros com amor, coragem e humildade. O legado de Miriam é lembrado não apenas em palavras, mas em atos.
Cada vez que uma mulher en Israel se levanta en fe, cada vez que uma cancao de louvor entoada en meio a dificuldade, o espírito de Miriam vive. Ela é o modelo de como viver uma vida dedicada a Deus, com a coragem de enfrentar desafios e a sabedoria de guiar os outros para mais perto do Criador. Ao longo dos séculos, o nome de Miriam foi passado de Jeracao em Jeracao, não apenas como uma personagem histórica, mas como o símbolo de esperança e forca. As mães contavam suas histórias às filhas, que por sua vez as contavam às suas próprias filhas, garantindo que a memória de Miriam continuasse a inspirar. Ela é uma figura que, mesmo após sua morte, continua a viver nos corações e nas mentes de todos aqueles que buscam seguir os caminhos de Deus com fidelidade. Assim, enquanto o povo de Israel finalmente alcançou a terra prometida, o legado de Miriam permaneceu firme, uma lembrança constante de que a fé é a determinação ou as chaves para superar qualquer obstáculo. Sua vida nos ensina que, independentemente dos desafios que enfrentamos, podemos sempre contar com a presença e a provisão de Deus. E, como Miriam, podemos deixar um legado que perdurará, guiando e inspirando aqueles que vêm depois de nós. Miriam será sempre lembrada como uma mulher que, com coragem e fé, ajudou a moldar o destino de uma nação. Seu legado é o convite para que cada de nós, em nossa própria jornada, busque viver com a mesma devoção e serviço a Deus, confiando que, assim como ela, podemos fazer a diferença na história de nosso povo e em nosso relacionamento como Criador.